Aleluia! Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra de Deus com você. O título da mensagem de hoje é... Qual que é o título da mensagem de hoje que eu dei? Eu mudei. Quem dizem os homens ser o filho do homem? A experiência de Cesareia de Filipe. Eu quero que você entenda algo. A forma, presta bem atenção no que eu vou te falar. Olha para mim aqui, por favor. A forma como a pessoa trata Jesus é a forma como Deus trata a pessoa. Você me entendeu? Eu vou repetir. A forma como a pessoa trata Jesus é a forma como Deus trata a pessoa. Se a pessoa trata Jesus, Jesus não existe, a pessoa não existe para Deus. Essa vida não existe. Se a pessoa trata Jesus como uma fraude, a pessoa é uma fraude para Deus. Se a pessoa trata Jesus como um homem crucificado, é assim que Deus trata a pessoa, como alguém que não pode ser ajudado por um homem crucificado. Se a pessoa trata Jesus como um menino vulnerável no colo de uma mãe, é assim que Deus vai tratar a pessoa. Alguém que não pode ser socorrido por uma criança. Crianças não socorrem. Crianças são ajudadas. São socorridas. Você está me entendendo? Então eu quero convidar você para entender, para ler comigo. O primeiro texto que nós vamos ler está em 1 João, capítulo 2, do versículo 12 até o 14, 1 João, capítulo 2. E aqui nós vemos 3 tipos de pessoas e como que essas pessoas, elas representam estágios no amadurecimento cristão. São 3 estágios. E como o estágio de maturidade vê Jesus. Primeiro versículo diz assim, versículo 12. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo. Agora você tem que entender uma coisa, esse filhinhos aqui é um jeito carinhoso que se refere a toda a cristandade. Não está falando de filhinhos no sentido crianças. Está falando, meus irmãozinhos queridos. É nesse sentido. Tudo bem? Então está reunindo todos os irmãos da igreja. Meus amados irmãozinhos, que igreja maravilhosa. É nesse sentido. Filhinhos no sentido caloroso. Não é no sentido de imaturidade. É no sentido caloroso. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Jesus. Então, todos os cristãos têm essa revelação, a revelação do perdão dos pecados. Sabe, meus irmãos, a cada domingo eu preciso repetir isso. Eu sei que para alguns parece ser repetitivo demais. A cada domingo, você que me ouve e vem aos cultos,
né? Alguns vêm domingo de manhã e domingo à noite e me ouvem falar disso. Pode pensar: poxa, pastor, será que precisa repetir tantas vezes sobre o perdão dos pecados? Eu vou falar para você: precisa. Sabe por quê? Porque na vida prática, no cotidiano, existem efeitos. Quando você ouve sobre perdão dos pecados e acha que já entendeu, presume que já entendeu, você acaba não recebendo não desfrutando de toda a compreensão. Se não, vejamos, durante a semana, vamos dizer que naquela semana, a semana começa ruim, e os dias foram dias maus, a semana toda. Segunda começou com o pneu furado, continuou com o chefe azedo, terminou o dia na segunda com a mulher emburrada, a terça começou porque o pneu estava ruim, a roda entortou e você teve que gastar dinheiro com a roda do carro, porque o chefe estava azedo, você cometeu erros no trabalho. Na quarta-feira apareceu uma gastrite que você não estava mais contando com ela, o omeprazol não fez mais resultado na sua... Você teve que voltar a tomar o omeprazol. Na quinta-feira apareceu outro problema, então a semana foi difícil. Você já passou por semanas assim na sua vida? Onde parece que tudo deu errado, sim ou não? Todos aqui já passamos. Já passou por semanas onde coisas quebram na sua casa ou ao seu redor e que você intuitivamente ou instintivamente fica pensando na próxima coisa que vai quebrar, porque alguém um dia te disse: olha, quando começa assim, são 3 coisas que quebram. Você está rindo aí, escondido, porque você sabe que isso é mandinga, e você tem medo de ser crente mandingueiro. Olha, ó. Ela está crente aqui, ó, crente mandingueira. Aqui, ó, depois sobe aqui cantando crente mandingueira. Ela é do tipo de crente mandingueiro que faz São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, dou 3 pulinhos, 3 gritinhos. Ela fez. Vocês conhecem essa? São Longuinho, São Longuinho? Não conhece, né? Alguns conhecem. Olha lá, o pessoal do sul conhece. Olha lá, você é do sul também? Mais ou menos. Paraná. Aí, ó. Aí você fica... É nessa hora, quando as coisas começam a dar errado, e continuam dando errado, você começa dando errado na segunda, aí você ora. Não, eu sou filho de Deus, eu sou favorecido, eu sou abençoado, eu sou muito amado. Aí, continua dando errado. Você termina a noite com a mulher brigada, ou com o marido brigado, você vai dormir azedo. Acorda de manhã... Não, Senhor, me ajuda hoje, em nome de Jesus. Já não fala que é abençoado, favorecido, muito amado. Senhor, me ajuda hoje, tem misericórdia de mim. Já muda a oração. Na quarta-feira, você já fala: Senhor, misericórdia. Na quinta-feira já não ora e já começa a falar: Senhor, onde foi que eu errei? Mesmo eu falando a cada semana sobre o perdão dos pecados, mesmo eu falando durante anos e anos, a cada semana, são 52 semanas no ano. Conte que eu falo sobre isso há 8 anos. 400 vezes, mais de 400 vezes, você me ouviu falar que todos os teus pecados estão perdoados e você não é punido pelos teus pecados. Você é favorecido. Mas mesmo assim, quando as circunstâncias adversas acontecem, você pensa: será? Será que este evangelho que está sendo pregado na videira é assim mesmo? Você tem dificuldade de crer. Mesmo que Romanos eu tenha provado para você, lendo em Romanos,
que Jesus ficou lá queimando até que o nosso pecado fosse consumido nele? Mesmo que você leia na Bíblia, na hora da dificuldade, da tribulação, na hora que você passa pela semana de tribulação, você questiona. Você pensa, não sei se aquele versículo não foi tirado do contexto. Não sei se aquele pastor que prega a lei, que eu ouço de vez em quando, não está mais certo do que o meu. Você está entendendo? Então, toda semana, mesmo eu falando para você, justificados, Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo eu falando para você, durante 8 anos, quando passa a semana de dificuldade, você pensa, justificado, tudo bem, sou justificado, sou salvo, mas aqui nessa terra, eu preciso ainda confirmar o meu perdão. Eu preciso fazer alguma coisa para receber o perdão, porque o perdão não foi completo. A gente canta que o perdão é completo, mas no dia a dia a gente não vive essa completude do perdão. Eu estou sendo claro ou não? Então, João está falando, filhinhos, amada igreja, ou amados, eu vos escrevo porque vossos pecados são, não foram, não serão, são. Presente contínuo. Seus pecados são. Você tem uma roupa impermeável a pecado. O sangue do Cordeiro te reveste. E automaticamente, quando algo acontece que a sua velha natureza comete um pecado, automaticamente não fica mancha em você. Sabe aquele produto que você vê no Instagram? Lave o seu sofá e passe, impermeabilize. Aí ele derrama molho de tomate, aí passa um pano e fica branquinho. E não é assim, você não pode carregar mancha. A sua veste é branca. E quando soar a trombeta, você vai ser transformado, porque não há mancha na sua vida. Te darei vestes novas, a nova aliança, lá de Hebreus eu li com você, a nova aliança que está dizendo em Hebreus, citando Jeremias, diz, te darei um coração novo, e escreverei as minhas leis na tua mente, e no teu coração as imprimirei, e dos teus pecados jamais me lembrarei. É isto, a nova aliança é esta nova aliança que estamos celebrando hoje, diz isto. Mas mesmo eu mostrando para você, a cada dia de dificuldade, o diabo tenta você a voltar para o sistema antigo de culpa, de condenação, de tentar conquistar o perdão através da justiça própria. Fuja disso, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém ou não? Você precisa descansar de que é amado e é aceito. Aí a pergunta que não quer calar: pastor, tá bom, então por que que as coisas não andam melhor na minha vida? Por quê? Não é por causa de pecado, é por falta de sabedoria. Não é por causa de pecado, é por falta de você ter maturidade e ouvir de Deus. Não é por falta de sabedoria, é por falta de você ter fé. Diga fé. Fé. É por falta de você aprender a andar na fé.
Porque se a pessoa não tem fé para viver como perdoado, não vai ter fé para mais nada. Quem não tem fé para viver como completamente perdoado, não tem fé para ofertar, para dizimar, para dar um passo, para se arrojar, para começar um negócio. Não vai ter fé para mais nada. Os irmãos estão me... Eu estou competindo com uma bexiga, é isso? Uma bexiga roxa é mais atrativo do que eu vou engordar de novo. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não, queridos? Os irmãos precisam crescer em fé. Põe a mão no teu vizinho e diga assim: irmão, cresça em fé, em nome de Jesus. Cresça em fé. Cresça em fé. Eu estou meditando já tem alguns meses. Eu vou começar a pregar sobre crescer em fé. Eu vou começar a pregar em algum momento. Eu estou meditando já tem alguns meses que eu preciso pregar sobre crescer em fé. Nós precisamos crescer em fé. Mas antes eu quero que esse fundamento esteja bem estabelecido. Você não vai conseguir crescer em fé se antes não tiver convicção de que é amado e perdoado. Completamente. De que Deus não é seu adversário. Deus não está zangado contra você. Se algo deu errado, não tem a ver com Deus estar zangado. Se algo deu errado, não tem a ver com pecado na tua vida. Se algo está dando errado, não tem a ver com culpa. Não tem, é outro problema. Pastor, não consigo saber qual é o problema. Então você vai orar e vai ouvir de Deus. Mas não tem a ver com culpa. Não tem a ver com pecado de antepassado. Não tem a ver com força do demônio maior do que de Deus. Não tem a ver com o diabo tentando maldição hereditária ou macumba que foi feito contra você. Não tem a ver com isso, porque você é salvo, é remido, o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, você precisa descansar nessa verdade. Continue lendo comigo o versículo 13, olha só, agora fala para os pais. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Você está me entendendo? Maturidade, pais. Quem são os pais? Pais são os maduros na casa. São os provedores de alimento. São aqueles que trazem segurança na família. Aqueles que trazem disciplina, ordem na família. E esses conhecem aquele que é desde o princípio, aquele que existe desde o princípio. A revelação dos pais é diferente da dos jovens. Olha dos jovens. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O pensamento do jovem geralmente gira em torno de batalha espiritual. Você quer ver um crente jovem? Ele está preocupado em vencer o diabo, em fazer guerra espiritual. Pastor, vamos lutar contra o diabo? Pastor, vou fazer um curso com a Neuza Itioca. Antigamente, nos anos 2000, tinha uma mulher que fazia curso de libertação, chamada Neuza Itioca. Era uma japonesa. Muito bem, são ela. Mas o pessoal gostava dela, rapaz. E essa mulher fazia libertação. E ela fazia assim. Tinha seminário lá, e aí ela falava assim: agora nós vamos orar pela libertação ancestral. Aí os crentes levantavam tudo e falavam. E ela falava: eu renuncio, eu repreendo o demônio da 10ª geração. Ia da 10ª até a 1ª, demorava 1h30. E o pessoal gostava, ficava maravilhado. É crente jovem. Crente jovem gosta dessas coisas, gosta de ver anjo. Crente jovem gosta de, já viu, né? Antigamente tinha um ministro de louvor que ele fazia assim, estava ministrando louvor, de repente ele fazia assim, ó. Era a asa de um anjo que batia nele.
Vocês estão rindo, é verdade. Não vou falar o nome dele, que vocês conhecem ele. Não vou falar. É verdade. Fazia isso. Ele estava ministrando louvor. Tu és... Não vou nem cantar nada, cara. Deixa lá, deixa quieto. Aí cantava, e de repente ele faz assim, ó. É o anjo voando. E a igreja fazia assim, ó. Porque chama a atenção de jovem. Porque jovem gosta dessas coisas. Porque jovem se impressiona com dente de ouro. Vocês não pegaram essa época. Oh, tanta coisa. E os dentes de ouro que nasciam nas pessoas? Alguém aqui lembra dessa época? Oh, Jesus! Uma vez, tinha um cara que foi na igreja lá e orou. Passei uma vergonha. Eu fui lá mostrar o dente de ouro que nasceu, abri a boca. E o irmão falou, irmão, fecha essa boca aí que está fedendo. Não era dente de ouro nada. Mas eu era novinho. E a unção do riso, pegaram essa época também. Jovem gosta disso. Jovem gosta dessas coisas. Eu não estou dizendo que isso tudo não existe. Eu não estou dizendo isso. Pó de ouro que desce, óleo que escorre na mão. Eu não estou dizendo que isso tudo não existe. Eu não estou dizendo isso. Na minha igreja lá em São Paulo, irmãos, eu nunca me esqueço uma vez que eu estava aqui pregando, de repente a mulher endemoniada ficou aqui, ó. Vou pegar aqui, não vou pegar ela ali, senão o negócio já não está muito bom hoje. Eu aponto para a mulher endemoniada, é ela? Pelo amor de Deus. Então eu vou botar para essa cadeira aqui que está vazia. Empurra a cadeira para o lado para não ter nem risco. Já falei que você é meio São Longuinho. Aí eu estava aqui pregando, tinha uma mulher aqui na minha frente, de repente, pregando. Na minha igreja lá em São Paulo era assim. Eu pregando, eu pulava uns 3, 4 endemoniados. Eu tinha um ministério voltado para a libertação. Aí, estava lá pregando, de repente a mulher aqui, pulou, caiu no chão. Aí eu, sai em nome de Jesus, essa mulher rolou. E essa mulher foi rolando, o prédio todo. E rolava aqui. Parecia bola de boliche derrubando os pinos. E eu achando bonito aquilo. Eu falando, olha aí, ó. Calma lá, deixa o demônio. Espera aí que eu vou amarrar ele. Agora para. Aí ela falou parada lá. E os outros tudo vendo. Agora eu vou descer. Sai dela em nome de Jesus. Aí saiu. Agora leva ela para casinha. Para o escritório lá. Jovem gosta dessas coisas. Eu tinha menos de 30 anos. Jovenzinho gosta dessas coisas. É errado? Não, não é errado. É coisa de jovem. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Coisa de jovem. A gente amadurece. A maturidade. Por isso que jovem não pode ficar sozinho. Por isso que pastor de jovem não pode ficar sozinho. Por isso que toda semana eu me encontro com o Sérgio e com a Júlia pelo menos 3 vezes a semana. Por isso que antes de qualquer decisão que eles forem tomar, eles têm que conversar comigo antes. Eu estou falando jovem de idade mesmo. Jovem de idade e jovem na fé. Pessoas jovens na fé são muito afeitas a isso. Por isso que irmãos novos convertidos, que vão amadurecendo, precisam ser acompanhados por pais na fé. Os irmãos estão me acompanhando, sim ou não, queridos? Continua lendo comigo, por favor. Filhinhos, agora esse aqui é o novo convertido. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Essa é a primeira revelação do novo convertido. Conhecer o amor do Pai. O que atrai? Olha qual que é o evangelho. Qual que é a principal forma de você evangelizar? Falar sobre o amor do Pai. Você está percebendo? Não está falando sobre pecado. Está falando sobre o amor do Pai. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o amor do Pai. Aí volta para os pais. Pais, eu vos escrevi
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. De novo, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Repete o que disse antes. Então aqui são 3 categorias de pessoas. Mas olha como que o maduro vê Jesus. O maduro vê Jesus, a pessoa madura, os pais na fé, veem Jesus como aquele que era desde o princípio. A maneira como você vê Jesus determina o que você vai receber nesta vida. Você está prestando atenção no que eu estou te falando? A partir de agora, eu fiz toda uma introdução. Pastor, 20 minutos de introdução? Mais ou menos. A partir de agora, eu quero falar especificamente com você que está aqui, está me ouvindo. A maneira como você vê Jesus vai determinar o que você vai receber dele. Você precisa entender quem é Jesus para você. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? A Bíblia diz em João: no princípio era o Verbo. Vamos ler? João capítulo 1, de 1 a 3. Esse é um texto, um dos textos mais lindos, maravilhosos. Eu me emociono toda vez que leio ele. De 1 a 3. João 1:1 é semelhante a Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. João 1:1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é Jesus para você? Pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jesus é aquele que existe desde o princípio. Jesus é Deus. Presta atenção, você precisa ter esta revelação muda tudo na tua vida. Não pode ser um conhecimento teórico, não pode ser um conhecimento intelectual, não pode ser um conhecimento na mente. Você não pode simplesmente saber algo que você responde numa prova. Quem é Jesus para você? Jesus é Deus. Não, tem que ser algo em que você deposite toda a tua confiança, para que na hora da maior dificuldade da sua vida, para que na hora em que o diagnóstico médico diga que você tem poucos meses de vida, para que na hora que o diagnóstico médico diga que a doença é irreversível, você se lembre que você conhece a Jesus, aquele que é e existe desde o princípio, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, aquele que fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Você precisa conhecê-lo desta maneira. O irmão está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Você precisa saber que quando você jogar a rede no mar, aquele que é desde o princípio vai fazer encher a tua rede. Muitas vezes sem falar nada. Irmãos, eu vou dar uma sugestão de lazer para você. Posso dar uma sugestão de lazer para você? Posso?
Você me dá essa permissão? Irmão, assista The Chosen, por favor. Assista The Chosen. É uma série de TV que foi feita por um grupo de igrejas nos Estados Unidos. Mas, irmãos, que descrição boa dos evangelhos. Artística, mas não é novela do Edir. Não é novela. Não assista a novela do Edir. Nas novelas do Edir, vou te contar uma coisa que você não percebeu e eu vou te dar uma dica. Nas novelas do Edir estão incutidos princípios de sacrifício. Todas as novelas bíblicas estão incutidos lá princípios de sacrifício e de obediência. Por quê? Porque isso favorece a religião dele. Porque é o que ele ensina no templo lá dele, na religião dele. Quando alguém vai lá na religião dele, ele fala sobre obediência e sacrifício. Quando a pessoa assiste às novelas dele, ela assiste e ouve sobre obediência e sacrifício. E acha que aquilo é bíblico. Então a pessoa vem aqui, ouve a mensagem da graça, assiste o Edir e pensa que aquilo é de Deus, e aquilo não é de Deus. Aquilo é uma religião falsa, ensinando sobre obediência e sacrifício, que não é graça, é lei. E está falando sobre dinheiro. Obediência e sacrifício sobre grana. Mas o The Chosen, até agora, eu assisti a primeira temporada, é muito, tem muita acurácia bíblica, tem muita precisão. Não tem nada de errado, e vai ajudar a você compreender algumas coisas. Creio que vale a pena. Uma sugestão. Na Páscoa, eu vou pegar, porque essa empresa, eles têm filmes. No ano passado, lá na Videira, eles passaram um filme, na Videira de Goiânia, eles passaram um filme na Páscoa. Eu vou fazer isso esse ano, vou passar o filme deles lá aqui na Páscoa. E a terceira temporada, os episódios 1 e 2, eles vão lançar no cinema, numa quinta-feira. E aí eu queria marcar com a igreja, para a gente ir junto, numa quinta-feira. A célula se reúne lá na... Já pensou a festa? Eu fiz isso lá em São Paulo, quando teve a Paixão de Cristo, a minha igreja inteira foi lá a gente fez um culto lá. Era a minha igreja inteira lá no cinema. Então, vamos voltar para a palavra aqui, que é o que importa. Amém ou não, meus irmãos? Então, veja só. Em João 1, de 1 a 3, você vê aquele que era desde o princípio. Então, preste atenção. Você pode ver Jesus de diversas formas. Cuidado para que o sistema religioso, cuidado para não ser envolvido. Eu preciso te dar um alerta. Quero falar agora especificamente com as pessoas que trabalham na igreja. Você que trabalha na igreja, está prestando atenção em mim? Quem tem alguma atividade no meio da igreja, eu quero que você preste muita atenção. Ou se já trabalhou na igreja e agora não está mais trabalhando. Você sabe quem é mais difícil de se converter? Tem duas pessoas que são mais difíceis de se converter. Não é o satanista. Esse aí, coitado, isso aí é fácil. O satanista, mais satanista que for, um brilho de luz converte ele, cai no chão e chora e se converte. Basta um brilho de luz, basta assim um piscar de olhos, ele se converte. Não é um macumbeiro. Esse aí também, não. Um dia que a gente levanta a mão, cai duro, acabou, levanta já transformado. Isso é fácil.
não é de qualquer outra religião. Sabe o mais difícil de converter? É a pessoa perfeitinha, o bom cidadão. Conhece o bom cidadão? Você vai falar de Jesus para ele e ele concorda com você. Ele fala, é mesmo. Vai falar de boas atitudes, ele fala, eu sou assim. De bom casamento, sou bom marido. De bom pai, opa, tá comigo, vem em mim que você brilha. De bom funcionário, bom patrão, sou eu. E o pior que é mesmo, tem pessoas que são assim, que tem o bom testemunho. Já viu aquela pessoa? Nossa, essa pessoa é maravilhosa, só falta se converter. Falta tudo, na verdade. Vai para o inferno. Essa é a pessoa mais difícil de converter. Porque a pessoa, ela é cheia de justiça própria. Essa é a mais difícil. E sabe a segunda pessoa mais difícil de voltar para a igreja? É o machucado com a religião. Esse é complicado. Porque ele está vacinado contra. Então nada do que você for falar com ele vai adiantar. Porque ele já viu esse filme. Ele não vai acreditar. Porque ele já viu e às vezes não viu só uma vez não, viu mais de uma. Tudo isso que já falamos, já vi, já experimentei, já fiz parte. Essa é a pessoa mais difícil. E se coloca às vezes numa posição de juiz, esperando que aconteça o erro, porque é questão de tempo para até que aconteça o erro. Então eu quero falar para você que trabalha na igreja, cuidado para que a sua vida cristã não transforme aquele que é desde o princípio simplesmente num carpinteiro. Pastor, pode acontecer? Pode. Marcos capítulo 6, versículos 1 e 2. Não é só o filho do carpinteiro? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Quem são esses? Os da sua própria terra. Qual é o problema? O problema é que Deus quer usar as pessoas do nosso meio, mas nós conhecemos essas pessoas. Nós sabemos quem são. Eu conheço o Alex, sei a história dele. Eu sei de onde ele veio. Ah, irmãos, para você vem falar para mim agora? Ah, irmão, quantas vezes já fui te ajudar? Ah, para com isso. O que é isso, irmão? Ah, Júnior, para. Conheço você, conheço a tua história. Agora você quer vir profetizar para mim? Agora você quer vir pagar de mestre para mim? Não. Conheço você. Cuidado, irmão. Cuidado. Do teu lado pode estar sentado o profeta que poderia mudar a tua vida. Do teu lado pode estar sentado a pessoa que poderia te dar uma direção que mudaria o teu destino. Eu estava falando em algum lugar que eu não sei,
não sei se foi no CTL ontem, ou não sei se foi no CTL durante a semana, em algum lugar, ou se foi acho que foi na célula, na quinta-feira, de José. O pastor Tiago pregou sobre José. Eu estava falando na célula, José teve sonho, presta atenção, José teve sonho, e o sonho dele foi: haverá feixes, eu vou ter feixes maiores do que os seus, os irmãos terão feixinhos, eu terei feixões, e os irmãos mataram José. José estava tendo um sonho sobre a fome que viria dali a 20 anos, você está me acompanhando? Você está me entendendo? Olha o que eu vou te falar agora. Eu falei na célula, eu vou falar para você. José teve um sonho que mudaria o eixo da economia mundial. A economia mundial estava na Mesopotâmia. Quem conhece um pouco de geografia? Mesopotâmia é entre os rios Tigre e Eufrates. Oriente Médio, atual Irã. O eixo econômico mundial estava lá. Antiga Suméria. Mudou o eixo econômico mundial para Egito Antigo. José foi essa pessoa que teve o sonho, que interpretou isso. José teve o sonho 20 anos antes, e os irmãos dele poderiam ter acreditado no profeta, e Israel seria o eixo econômico mundial. Mataram o profeta. Eu pergunto para você, o que você faz com os profetas que Deus te deu? Mata ou ouve? Coloca no buraco ou senta para ouvi-los? Quem é Jesus para você? O filho de um carpinteiro ou aquele que existe desde o princípio? Você está me entendendo, meu irmão? Filho do carpinteiro é bom exemplo a ser seguido. Quem é Jesus para você? Um exemplo de dor e de abnegação. É um bom exemplo. Jesus é um bom filho. Jesus foi um bom filho para Maria. Pede para a mãe que o filho atende. Ele é um bom filhinho. Já viu isso? Pede para a mãezinha que o filho vai atender. Quem é Jesus para você? Qual é a revelação que você tem de Jesus, o Filho de Deus? Você está prestando atenção no que eu estou te falando, meu irmão? Eu espero sinceramente que esta palavra desperte o teu coração, para que você aprimore, para que você se aproxime do Jesus, o Criador dos céus e da terra. Espero sinceramente que isso aconteça na tua vida. Não é somente um mestre. Vá comigo para Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26. E veja comigo. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 26. Versículo 22. Olha o que está acontecendo aqui agora. Jesus está dizendo, no versículo 21, e quando comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Está lá com os 12 discípulos, e um deles vai traí-lo. Jesus disse, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que traíra, perguntou, acaso sou eu, mestre? Os outros perguntaram, sou eu, Senhor? Judas perguntou, sou eu, mestre? Jesus é um mestre para você? É um professor para você? Ou é Senhor? Por favor. Por favor, eu estou convidando você
Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui agora. Eu não sei se você está discernindo o momento que nós estamos agora. Eu vou ser mais claro e didático. Eu vou ser mais claro e didático para você. Eu convido você a colocar toda a sua atenção em mim agora. Esqueça crianças, esqueça balões, esqueça tudo. Preste atenção em mim, porque eu estou convidando você a tomar uma decisão. Ou pelo menos parar e ponderar. Você tem o Mestre e você tem o Senhor. Jesus pode ser o Mestre e pode ser o Senhor. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que o professor te ensina e você decide o que quer fazer. O professor te dá a matéria e você resolve o que fazer com ela. O mestre te mostra o caminho e você decide o que vai fazer com o mapa. O mestre é este. Este é o mestre. O Senhor, a diferença é a seguinte. No nosso caso, o Senhor Jesus, Ele não nos subjuga. Nós somos voluntariamente servos dEle. Nós nos colocamos como servos dEle, da mesma forma que nos colocamos como discípulos do Mestre. Ele não nos impõe a sua didática e a sua aula. Aprende quem quer. Eu estou te convidando a ponderar sobre uma decisão que você deve tomar na sua vida. Você decide ser discípulo de um mestre e você decide o que vai fazer com os ensinamentos que ele te deu, ou você decide ser servo de um Senhor. É uma decisão radical. É uma decisão que implica todas as áreas da sua vida. Não minto para você. Eu tenho respeito e honra para com a minha função. Eu não minto para você. Não é fácil. Num primeiro momento. Porque exige uma decisão radical. Num primeiro momento. Mas eu posso te falar algo. Essa decisão que não é fácil num primeiro momento, se torna saborosa no próximo passo. Por quê? Porque até mesmo ser servo deste Senhor não é por força própria, porque no momento em que você decide ser servo deste Senhor, o Espírito Santo te habilita, te capacita a andar conforme a sua vontade. Ele te habilita e sabe o que acontece, meu irmão. Você começa a caminhar com Ele como servo, mas há um determinado momento em que Ele te ensina como mestre também. É servo que se transforma em mestre, mas em algum momento Ele senta com você na mesa e fala para você: já não tenho mais vos chamado de servos, a partir de agora vos chamo de amigos. Mas eu não minto para você, vai exigir um passo de fé.
A decisão é sua. Pondere sobre isso. Quem é Jesus? Certa ocasião, Jesus levou os discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Isso está, não precisa abrir, estamos no final da mensagem. Está lá em Mateus capítulo 16, de 13 a 26, é um texto longo. Não quero que você leia comigo agora, não vou ler. 13 a 26, Cesareia de Filipe. Havia várias Cesareias. Cesareia era uma cidade, eram cidades, havia algumas. Cesareia era uma cidade construída para, eram postos dos Césares, os reis de Roma. E essa era a Cesareia de Filipe. E lá tinha uma caverna, que era tida como um lugar de adoração. E era uma caverna mística, era uma caverna. Havia provavelmente naquela caverna, ela existe até hoje, claro, e eu não conheço, nunca fui para lá ainda. Provavelmente ela emitia sons por causa do vento, por causa da localização próximo do mar. Emitia sons noturnos, provavelmente emitia luzes noturnas também, por causa de insetos, alguma coisa assim. E ela foi tida como mágica. Então, ela era adorada, aquele lugar era um lugar de adoração. E aquele lugar era chamado de Portas do Inferno. Portas do Inferno, Portas do Seol. Inferno, no grego, é Seol. Portas do Seol. Seol era o lugar de habitação de um deus da mitologia grega chamado Hades, que é filho de Zeus. Zeus tem vários filhos e um deles é o Hades, que é o deus das profundezas. E Jesus levou os discípulos para lá. Esteve bem ali do lado, nas portas do inferno ali. E devia estar acontecendo vários cultos. Tambores batendo, animais sendo sacrificados. E Jesus estava ali, com os discípulos dele. Imagina um ambiente. E aí Jesus, naquele ambiente todo contaminado, provavelmente fétido, provavelmente cheio de moscas, provavelmente com homens e mulheres vestidos de maneiras diversas, músicas tocadas adorando a deuses pagãos. Imagina um ambiente. Naquele ambiente, cercado de pagãos, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Você está prestando atenção em mim? Deus faz algumas perguntas para nós. Na videira a gente costuma dizer o seguinte: cuidado com as respostas que você dá. Já ouviu isso? É por causa que Deus faz perguntas. Que perguntas que Deus faz? Adão, onde você está? Quem te mostrou que estavas nu? São perguntas que Deus faz. A resposta a essas perguntas diz muito sobre o teu estado espiritual. Caim, onde está teu irmão? São perguntas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aos discípulos no meio dos inimigos. São perguntas que Jesus faz para você. No meio dos inimigos, você vai ter que responder: quem dizem os homens
ser Jesus. Os discípulos começaram a dizer, uns dizem que é Elias, reencarnação de Elias. Outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Outros dizem que é João Batista, o primo dele. Uma coisa louca. Cada um tem uma coisa nova para inventar. A fé, a tua fé para as pessoas, cada um tem uma coisa para inventar. Aí Jesus pergunta, e tu? E vós? O que dizeis? Ok, o que as pessoas falam? O que as pessoas falam, tudo bem. E você? Qual é a tua visão? Para você, quem é Jesus? O que diz a sua família sobre a igreja? Dizem que eu estou bitolado, dizem que eu sou fascinado, dizem que eu sou fanático. O que dizem as pessoas sobre você ser líder? Acham que é um exagero, acham que eu estou enganado, fizeram lavagem cerebral na minha vida. O que dizem as pessoas sobre você investir tanto tempo e dinheiro na igreja? Acham que eu estou sendo enganado, estou sendo explorado, vão vir aqui conversar com o meu pastor. O que falam sobre você fazer tantos cursos e passar tantos finais de semana fora? Dizem que é um absurdo, que eu estou trocando minha família por essa loucura, isso está destruindo a minha vida. Mas e você, o que você acha? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, a resposta de Pedro recebeu um elogio de Jesus. A resposta certa recebe recompensa. A resposta errada recebe disciplina, a resposta certa recebe recompensa. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito. Por causa desta revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esta revelação faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra o avançar da igreja. Eu termino esta manhã perguntando para você, quem é Cristo? Quem é Jesus para você? Como você recebe Jesus no teu coração, determina o que você recebe de Deus.